Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre produtos notáveis. Para esta aula, trouxemos o quadrado da soma de três termos. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos assim: A mais B mais C elevado ao quadrado. Perceba que nós temos aqui três termos: o termo A, o termo B e o termo C. E essa soma de três termos está elevada ao quadrado. Nós temos duas formas de resolução para o quadrado da soma de dois termos. A primeira forma é utilizando a definição de número ao quadrado. Então, o que é um número ao quadrado? É o produto dele por ele mesmo. E aqui nós teremos que aplicar a distributiva. O A vai multiplicar o A, vai multiplicar o B, vai multiplicar o C. O B vai multiplicar o A, vai multiplicar o B e vai multiplicar o C. E esse C também vai multiplicar o A, vai multiplicar o B, vai multiplicar o C. Então, aplicando a distributiva, nós vamos conseguir calcular esse quadrado da soma de três termos. Essa é a primeira forma. E a segunda forma? Nós vamos usar uma formulazinha. Que fórmula é essa? Quando eu tenho A mais B mais C elevado ao quadrado, eu vou usar essa formulazinha assim, ó. Primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Aí depois vem. Aí tem um 2, esse 2 é da fórmula. Duas vezes. Duas vezes quem? Ó, o primeiro com o segundo. Você vai seguir a ordem. O primeiro com o segundo. Então, AB. Aí mais. Duas vezes de novo. Duas vezes. O segundo com o terceiro. Então, segundo com o terceiro. Aí vai ficar assim. Então, é B mais o C. Aí mais. Duas vezes o terceiro com o primeiro. Então, o terceiro vai ser C. Então, o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Aí depois vai ser duas vezes o primeiro com o segundo, depois duas vezes o segundo com o terceiro, depois duas vezes o terceiro com o primeiro. Ficando assim no final, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse 2 que está multiplicando todo mundo fica em evidência. Aí fica AB mais BC mais CA. Que seria como se tivéssemos assim, ó, A, B e o C. O A multiplica com B, o B multiplica com o C, e o C multiplica com o A, acrescentando 2. Então, duas vezes o A com B, duas vezes o B com o C, duas vezes o C com o A. Então, vamos aplicar essas duas formas de resolução. Vamos lá. Ó, então, no exemplo de número A, vou aplicar a primeira forma. Então, qual é a primeira forma? Definição de número A ao quadrado. Então, é A mais B mais C vezes A mais B mais C. Aplicando a distributiva. Então, vamos lá. Esse A vai multiplicar o A, vai multiplicar o B, vai multiplicar o C. Então, A vezes A, isso dá A ao quadrado. Mais com mais dá mais. A vezes B dá B. Mais com mais dá mais. A vezes C dá AC. Então, encerrou com o A. Vou apagar aqui. Encerrou com A. Agora, com o B. B vezes A, B vezes B,
e B vezes C. Então, multiplicando, fazendo jogo de sinal. Aqui, nesse caso, como tudo é positivo, não é necessário fazer esse jogo de sinal, mas eu farei apenas para que fique atento. Então, agora é com B. Então, mais com mais dá mais. B vezes A dá AB. Mais com mais dá mais. B vezes B dá B ao quadrado. Mais com mais dá mais. B vezes C dá BC. Pronto, encerrou com o B. Agora será com C. C com A, C com B e C com C. Vou apagar aqui esse anterior para não ficar uma poluição visual. Então, agora é com C. C vezes A, coloque em ordem alfabética, fica AC. C vezes B, BC. Mais com mais de novo. C vezes C, C ao quadrado. Pronto, o que nós faremos agora? Nós vamos apenas organizar. Primeiro, nós vamos juntar todos os que estão elevados ao quadrado, fica A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Aí nós vamos juntar na ordem AB com AB. Tem que ter aqui dois AB, ó. Um AB aqui, outro AB aqui, dois AB. Agora haverão dois BC. Cadê? Dois BC. Um, dois aqui. Mais um BC. BC. E haverão também dois AC. Mais dois AC. Opa, AC. Mais AC aqui também. Pronto. Aí vamos juntar agora. Esse A ao quadrado eu repito, porque não dá para somar. Agora, um AB mais um AB dá 2AB. Um BC com mais um BC dá 2BC. Um AC mais um AC dá 2AC. Repete-se o A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Como tem 2 aqui, multiplicando o AB, o BC e o AC, eu coloco esse 2 em evidência assim, ó. O 2, aí parênteses, e vou colocar aqui dentro. AB, BC e AC. Pronto. Aí está resolvida esse quadrado da soma de 3 termos. Vamos para o exemplo de número 2 agora. Exemplo 2. Exemplo 2 agora, eu farei da seguinte forma, certo? Exemplo 2 eu farei da segunda forma, utilizando aquela formulazinha, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro com o segundo, segundo com o terceiro, terceiro com o primeiro. Então, primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Aí mais 2 vezes o primeiro com o segundo, mais 2 vezes o segundo com o terceiro, mais 2 vezes o terceiro com o primeiro. Então, será essa formulazinha. Então, exemplo 2 agora. Eu peguei A mais B mais C, agora eu vou variar, vou alternar. Eu vou colocar assim. Vou alterar o sinal entre eles e vai continuar sendo soma. A mais, vou colocar assim. Menos B menos C, elevado ao quadrado. Ó, independente que aqui tenha o sinal negativo, vai continuar sendo soma quadrada da soma de 3 termos. Por quê? Porque é A mais o menos B mais o menos C. Elevado ao quadrado. Se eu pegar, repete o A, faz o jogo de sinal, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. E eleva ao quadrado. Então, mesmo tendo o sinal negativo aqui, continua sendo uma soma, porque quando eu fizer a operação em relação aos sinais, positivo com negativo, vai dar negativo. Positivo com negativo, vai dar negativo, continua sendo uma soma. Só que agora com
números positivos e negativos. Então, a segunda forma vai ficar assim, ó. Primeiro termo ao quadrado mais segundo termo ao quadrado mais terceiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo com o segundo termo, multiplicando, mais duas vezes o segundo termo multiplicando o terceiro termo, mais duas vezes o terceiro termo multiplicando o primeiro termo. Então, essa será a fórmula que nós utilizaremos. Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o A, o segundo termo é o B e o terceiro termo é o C. Onde houver primeiro termo, eu coloco o A. Então, fica aqui, ó, primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? É o A. Como meu A está positivo, eu não vou colocar parênteses. Mas o B e o C estão negativos, eu vou colocar parênteses. Mais segundo termo ao quadrado, então menos B ao quadrado. Terceiro termo está negativo, então é elevado ao quadrado, vai ficar menos C ao quadrado. Aí mais, duas vezes o primeiro termo positivo não tem parênteses, mas o segundo termo é negativo, coloque em parênteses. Ó. Aí mais, duas vezes, segundo termo negativo, coloque em parênteses. Terceiro termo negativo também em parênteses, mais duas vezes o terceiro termo negativo, coloque em parênteses, vezes o primeiro termo positivo, não coloca parênteses. Pronto. Repete-se o A ao quadrado, mais, agora aqui um detalhe, base negativa expoente-par dá positivo, então fica B ao quadrado. Base negativa elevado a expoente-par dá positivo. Aqui a mesma coisa, base negativa elevado a expoente-par dá positivo. C elevado ao quadrado, C ao quadrado. Agora tem que tomar cuidado aqui, porque tem uma multiplicação, obrigatoriamente eu tenho que fazer o jogo de sinal. Ó. Mais com menos dá menos. Eu vou colocar assim, 2AB. Aqui, ó, mais com menos dá menos, mas aqui, ó, menos com menos, mais com mais vai dar mais. Então, 2BC. E aqui, mais com menos dá menos. Então, 2, vou colocar em ordem alfabética, AC. O que eu farei agora? Vou destacar o A ao quadrado, mais o B ao quadrado. Tira essa daqui. Mais o C ao quadrado. E aí, eu vou colocar esse 2 em evidência. Vou colocar esse 2 em evidência. Então, eu coloco aqui mais o 2, aí abro parênteses. Ó. O primeiro deu negativo, ó, menos 2AB. Então, para que o primeiro deu negativo, já que o sinal que eu coloquei fora do parênteses é positivo, ele tem que ficar negativo. Então, menos AB. Porque mais com menos dá menos. 2 vezes AB, mais com menos, menos. 2 vezes AB, menos 2AB. Como esse aqui deu positivo, ele tem que ficar mais BC. E esse aqui, para dar negativo, ele tem que ficar menos, porque mais com menos dá menos, AC. Então, fica assim, ó. Resumindo, isso fica dessa forma a resolução. Agora, exemplo de número 3. Exemplo de número 3, nós vamos dificultar um pouquinho mais. Nós vamos colocar assim, 2A mais 3B mais 4C ao quadrado. Então, vamos dificultar um pouquinho mais, porque nós colocamos número com incógnita, ficando assim. Então, o exemplo 3, nós vamos resolver usando a definição de número ao quadrado. 2A mais 3B mais 4C vezes 2A mais 3B mais 4C. Aplicando a distributiva,
Então, 2A vai multiplicar o 2A, vai multiplicar o 3B e vai multiplicar o 4C. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. A vezes A ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6. A vezes B dá B. 2 vezes 4 dá 8. A vezes C dá C. Perceba que eu nem fiz jogo de sinal porque está tudo positivo. Então não há obrigação de fazer jogo de sinal. Agora, quando tiver positivo com negativo, é obrigatório fazer esse jogo de sinal. Pronto, vou apagar aqui. Agora, eu vou multiplicar com 3B. Então, 3B vai multiplicar agora todo mundo. Coloco o sinal aqui de mais. 3 vezes 2 dá 6. B vezes A, AB. 3 vezes 3 dá 9. B vezes B dá B ao quadrado. 3 vezes 4 dá 12. B vezes C dá BC. Encerrou com o 3B. Agora a multiplicação é com 4C. Então vamos lá, vou colocar já o sinal de mais aqui. 4 vezes 2 dá 8. C vezes A, C. 4 vezes 3 dá 12. C vezes B dá B, C. 4 vezes 4, 16. C vezes C dá C ao quadrado. Agora é só juntar, em primeiro lugar, todos os termos que estão elevados ao quadrado. Então, 4A ao quadrado, 9B ao quadrado, 16C ao quadrado. Vamos juntar agora os termos AB. 6AB com 6AB. 6AB, 6AB. Agora BC com BC. 12BC mais 12BC. E agora AC com AC. 8AC mais 8AC. Então vai ficar assim. 4 ao quadrado mais 9b ao quadrado mais 16c ao quadrado. 6 mais 6 dá 12. 12ab. 12 mais 12 dá 24. 24bc. E 8 mais 8 dá 16. 16ac. Então, aqui está a conclusão dessa expressão. Agora eu vou apagar aqui o exemplo 1. E esse exemplo 2 aqui também, para nós fazermos mais exemplos. Exemplo de número 4 agora. Agora nós vamos colocar positivo e negativo. 3x menos 4y mais 6z elevado ao quadrado. Agora nós utilizaremos a segunda forma. A segunda forma é primeiro termo ao quadrado mais segundo termo ao quadrado mais terceiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais 2 vezes o segundo termo vezes o terceiro termo mais 2 vezes o terceiro termo vezes o primeiro termo.
Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o 3x, o segundo termo é o 4y e o terceiro termo é 6z. Onde houver o primeiro termo, eu vou colocar 3x. Então, fica 3x elevado ao quadrado. Segundo termo, menos 4y. Menos 4y elevado ao quadrado. E o terceiro termo, 6z. 6z elevado ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo. O primeiro termo é 3x. Como está positivo, não coloca parênteses. Mas o segundo termo é negativo, então coloca parênteses. Menos 4y. Mais duas vezes o segundo termo negativo, parênteses. Menos 4y. Vezes o terceiro, que é positivo, 6z, não coloca parênteses. Vou apagar aqui agora, para termos mais espaço. Então, duas vezes o segundo com o terceiro. Aí mais duas vezes o terceiro, que é o 6z, positivo, então não coloca parênteses, vezes o primeiro, que é o 3x. Pronto. Agora vamos desenvolver. 3 elevado ao quadrado dá 9, x elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Mais base negativa elevado a expoente par dá positivo. 4 elevado ao quadrado dá 16. Y elevado ao quadrado dá y ao quadrado. 6 elevado ao quadrado dá 36. Z elevado ao quadrado dá z ao quadrado. Agora aqui nós temos uma multiplicação. Primeiro temos que fazer o jogo do sinal. Mais com menos dá menos. 2 vezes o 3 dá 6. Vezes o 4 dá 24. Então, primeiro multiplica só os numerais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E cola as duas incógnitas, que é x e y. Que é a mesma coisa. Mais com menos dá menos. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 6, 48. Cola o y com o z. Mais 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Cola o x com o z. Então, aqui está o resultado final dessa expressão. Agora, exemplo de número 5. X elevado ao quadrado. Pronto. Vamos dificultar um pouquinho mais. 1 meio de x menos 2 terços de y menos 3 quartos de z elevado ao quadrado. Então, usamos a segunda forma, agora utilizaremos a primeira forma, que é a definição de número ao quadrado. 1 meio de x menos 2 terços de y menos 3 quartos de z vezes 1 meio de x menos 2 terços de y menos 3 quartos de z. Vamos aplicar a distributiva. Então, lembrando que esse 1 meio de x, ele vai multiplicar 1 meio de x, vai multiplicar 2 terços de y e vai multiplicar o 3 quartos de z. Então, vamos lá. 1 meio de x vezes 1 meio de x. Primeiro número com número. Numerador com numerador. 1 vezes 1 dá 1. Denominador com denominador. 2 vezes 2 dá 4. Incógnita com incógnita. X vezes x dá x ao quadrado.
Aqui, como tem sinal diferente, vou ter que fazer jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Numerador com numerador. 1 vezes o 2 dá 2. Denominador com denominador. 2 vezes 3 dá 6. Incógnita com incógnita. X vezes y dá x, y. Agora, numerador com numerador. 1 vezes 3 dá 3. Aí fazendo jogo de sinal, positivo com negativo dá negativo. Coloco 3. Denominador com denominador, 2 vezes 4 dá 8. Incógnita com incógnita, x vezes z dá x. Z. Encerrou com 1 meio. Agora, eu vou pegar com o menos 2 terços de y. Agora é o menos 2 terços. Então, vai ficar assim, ó. Negativo com positivo dá negativo. Numerador com numerador, 2 vezes 1 dá 2. Denominador com denominador, 3 vezes 2 dá 6. Incógnita com incógnita, y vezes x dá x, y. Negativo com negativo dá positivo. Numerador com numerador, 2 vezes 2 dá 4. Denominador com denominador, 3 vezes 3 dá 9. Incógnita com incógnita, y vezes y dá y ao quadrado. Menos com menos dá mais. Numerador com numerador, 2 vezes 3 dá 6. Denominador com denominador, 3 vezes 4 dá 12. Incógnita com incógnita, y vezes z fica y, z. Pronto, encerrou com o menos 2 terços de y. Agora, será com o menos 3 quartos de z. Menos com mais dá menos. Numerador com numerador, 3 vezes 1 dá 3. Denominador com denominador, 2 vezes 4 dá 8. Incógnita com incógnita, x vezes y, coloque em ordem alfabética, dá x. Opa, xz. Xz. Negativo com negativo dá positivo. Numerador com numerador, 3 vezes 2 dá 6. Denominador com denominador, 3 vezes 4 dá 12. Incógnita com incógnita, z vezes y dá y, z. E agora, por último, negativo com negativo dá positivo. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. E z vezes z dá z ao quadrado. O que nós faremos agora? Nós vamos juntar esses termos semelhantes. Então, vamos juntá-los para facilitar. Primeiro, pegando todos os termos que estão elevados ao quadrado. 1 quarto de x ao quadrado. Aí vamos mais 4 nomes de y ao quadrado. Mais 9/16 de z ao quadrado. Aí vamos pegar agora todos os x e y. Menos 2 sextos de x e y. Aqui menos 2 sextos de x e y. Agora, nós vamos pegar agora o yz. YZ agora, procurar o YZ. Mais 6/12 de YZ. Mais 6/12 de YZ. E agora, nós vamos pegar o XZ. XZ, menos 3/8 de XZ. Cadê o outro 3/8? Vem aqui, menos 3/8 de XZ. Pronto. O que nós faremos agora? Esses que estão ao quadrado. Vamos repetir. 1 quarto de x ao quadrado, mais 4 nomes
de y ao quadrado mais 9/16 de z ao quadrado. Aí vamos juntar agora. Mesmo denominador, coloca um só denominador, que é o 6, e vai somar. Sinais iguais, soma. 2 mais 2, 4. Então fica menos 4 xy sobre o 6. Então, mesmo denominador, repete um só denominador, sinais iguais, se eu for somar. Aqui a mesma coisa. Mesmo denominador, 12, coloca um só denominador. E aí eu somo 6 mais 6 dá 12. Vai ficar 12 YZ. E aqui o mesmo denominador, repete um só, coloca o sinal negativo, repete um só. E aí eu somo 3 mais 3, 6. Então fica menos 6 oitavos de xz. Então esse é o resultado final dessa expressão. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.